Meus amados irmãos, durante a semana, quando eu pensava em qual texto refletir com os irmãos nesta manhã, me ocorreu a importância de tempos em tempos nós tratarmos do tema finanças. Alguns irmãos ouviram a parte do meu comunicado da semana passada e que eu toquei em alguns assuntos financeiros referente à igreja, mas hoje, na nossa reflexão, eu quero trazer à nossa luz alguns conceitos fundamentais referente às nossas finanças pessoais, tá? Para isso, eu estou me utilizando de um resumo, um compilado de algumas informações que eu apresentei para vocês há mais de 2 anos atrás, numa série. Nós montamos uma série de mensagens com 5 partes, em que o tema era dinheiro. Eu peguei algumas daquelas informações, reorganizei. Esse tema é um tema que pelo menos uma vez por ano é importante nós refletirmos, é importante para a minha vida, para a vida de todos nós, estarmos atentos ao que isso significa. Tá? Para isso, nós vamos começar, o sermão hoje, só para explicar ainda antes de começar, será temático. Eu não vou pegar apenas um texto e expor aquele texto. Eu estou com um tema, nossa vida financeira. E nós vamos visitar alguns textos, não muitos, mas alguns textos. O primeiro que nós vamos começar, o mais importante, vamos concluir depois com ele também, é esse de Marcos 12:30, que eu convido você a ler junto comigo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Feche seus olhos. Senhor, ajuda-nos agora, ó Pai. Tua palavra está aberta diante de nós, este livro sagrado, que é como se o Senhor estivesse do nosso lado mesmo nos falando essas coisas. Nós queremos compreendê-las para aplicarmos em nossas vidas. Para isso precisamos da Tua ajuda, do Teu Espírito Santo dirigindo os nossos passos, os nossos caminhos. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, a condição primordial para ser discípulo de Jesus é você ter um relacionamento de entrega total. Como que alguém se torna discípulo? Como que alguém entende o Evangelho? Como que alguém é alcançado por Deus? O que a pessoa tem que fazer? Absolutamente nada. A pessoa é alvo da misericórdia, a pessoa é alvo da graça de Deus. Não tem que fazer nada. Deus só exige de nós uma coisa: que a gente se entregue totalmente. Perceba, isso não é condição para ser salvo, mas isso é uma exigência para você se tornar um discípulo. Deus faz tudo. Ele age nas nossas vidas, mas Ele exige de mim, Marcelo, uma vez que Ele entregou seu Filho por mim, uma vez que Ele me amou, continua me amando, uma vez que Ele me prometeu a vida eterna, uma vez que Ele prometeu abençoar a minha família, as minhas finanças, essas coisas terrenas e as coisas celestiais eternas, Ele exige de mim o mínimo, que é eu me dedicar a Ele, que é eu me entregar a Ele, uma dedicação integral. E é isso que esse verso aí, que Jesus está querendo nos dizer nesse verso. Eu fiz os destaques aí. Ame o Senhor, o seu Deus. Essa ideia de posse que eu tenho falado nos últimos domingos. Deus nos dá o privilégio de chamarmos Ele de nosso, porque Ele se entregou por nós. Então, eu amo esse Senhor que se entregou por mim. Ele é o meu Deus. Agora, não apenas isso. Olha como é que é a minha relação com Ele. Eu amo de todo... ame, né? No caso aí tá nos orientando. Ame com todo, de todo o seu coração. Essa é a palavra que a gente pode pensar exatamente nisso que eu acabei de dizer. Entrega. O meu coração é totalmente da Gabi, uma expressão popular nossa. O que
que eu estou querendo dizer para as pessoas? Eu sou totalmente dela, eu me entreguei a ela. O coração traz esse significado de entrega. Depois, de toda a sua alma. A alma traz a ideia de profundidade. Não é um relacionamento com Deus, não é um amor a Deus, um relacionamento raso, um relacionamento superficial, um relacionamento volátil, um relacionamento de plástico, um relacionamento líquido. Não. É algo duradouro, é algo profundo, é algo íntimo. É essa ideia da alma. É com o meu coração, eu me entrego, é com a minha alma. É algo profundo, é com o meu entendimento. E aí você pode pensar na razão mesmo, nos nossos cérebros. Eu me entrego porque Ele me ama, eu passo a amá-lo, eu me entrego de todo o coração, com toda a profundidade, com a minha alma, e eu faço isso tudo porque eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Eu entendi o que Ele fez por mim, e como resposta do que Ele fez por mim, eu me entrego, passa pela razão totalmente. E aí o quarto aspecto que normalmente quando nós somos crente, há já um tempo, algumas décadas, frequentamos igreja, a gente costuma esquecer, é de todas as suas forças. Normalmente, nós tendemos a esquecer que o meu discipulado, ser discípulo de Jesus, envolve um grande esforço. Não é fácil. Não é fácil. Se alguém perguntar para mim, pastor ou Marcelo, é fácil ser cristão? Ou melhor, se a pessoa pergunta assim, é simples, é fácil eu ser salvo por Deus? Eu vou dizer sim, é simples você ser salvo por Deus. Tá, e é fácil ser discípulo de Jesus? Não, não é fácil ser discípulo de Jesus. Nós não podemos misturar a salvação com o nosso processo de santificação, com o nosso processo de cada vez mais procurarmos ser parecidos com Jesus. Isso é um grande desafio para nós. E o que é fantástico é que quem está falando isso é Jesus. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que Jesus agiu exatamente assim em relação ao Pai. Jesus agiu exatamente assim em relação à missão que Ele tinha aqui na terra. Jesus se entregou literalmente em obediência a Deus, ao Pai. Jesus se entregou literalmente por amor. Ele não precisava fazer isso, ele não era obrigado a fazer isso. Mas ele se entregou de todo o coração. Jesus se entregou por mim e por você. Com toda a sua alma, Jesus se entregou. Ele nos explicou com todo o entendimento o que estava acontecendo, o que aconteceu. E com todas as suas forças, Jesus fez isso. Ser discípulo de Jesus é ser imitador de Jesus Cristo. O que isso tem a ver com o assunto que eu disse que nós iríamos tratar hoje? Finanças. O nosso maior problema é quando nós achamos que a nossa vida financeira é algo à parte, é algo que não está relacionado com o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. É um grande problema do cristão e todos nós estamos sujeitos a isso. E a gente ouve uma série de mensagens, a gente ouve uma palestra, a gente ouve um estudo sobre isso, a gente lembra de alguns conceitos e passa alguns meses a gente já esqueceu de novo. E Jesus vai nos explicar, nós vamos ler daqui a pouco, por que isso acontece. O que eu quero que você entenda logo nessa abertura é que fé e finanças caminham juntas. Fé e finanças caminham juntos. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E ao exercitar a nossa fé, nós precisamos exercitar a nossa fé e o nosso relacionamento com o dinheiro. Porque, presta atenção no que eu vou dizer agora, se isso não acontecer na sua vida, você será cada vez mais, você vai passar a sua vida inteira preso aos seus próprios recursos.
Porque você vai entender que você tem os seus recursos e você adora a Deus. E você vai gastar a maior parte da sua vida mantendo ou obtendo mais recursos, ainda que seja a simples sobrevivência. E se você separar isso da sua espiritualidade, você vai passar a vida inteira aqui. Quando a Bíblia nos chama para você fazer isso, com o seu dinheiro, com o seu relacionamento com Deus. O texto talvez mais emblemático em que isso é tratado, nós vamos ver daqui a pouco. É aquele texto de Mateus 6, que fala das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Mas antes eu quero falar uma coisa para você. Eu não vou ser hipócrita ao tratar desse tema. Todos nós somos seres humanos. Todos nós vivemos num país de economia instável, subdesenvolvido. Todos nós vivemos num contexto de muita corrupção. E todos nós temos que ganhar o pão de cada dia. Quando eu faço essa separação que eu fiz aqui, eu não estou querendo dizer em hipótese alguma, fique aqui na sua vida espiritual que as finanças, o dinheiro, a riqueza vai chegar. Isso é o que chamam de teologia da prosperidade. Isso não é evangelho. Tá? Deus nos chama para trabalhar. O que eu estou querendo dizer esse trabalho não é separado da nossa espiritualidade. Esses dois campos têm que se encontrar. E Deus abençoa mesmo. Deus nos promete prosperidade. O problema é como a gente entende prosperidade. Tá? Todos nós temos que cumprir responsabilidades. Pagar boletos, pagar aluguel. Todos. Como a gente costuma dizer, eu ouvi até recentemente de um irmão querido, nós temos que matar um leão a cada dia. É isso mesmo, e às vezes não é só um leão não. A gente vive literalmente uma selva. E o que eu quero dizer para você é que eu te entendo. Eu não sou, Deus me chamou, Deus me deu vocação pastoral, e eu serei até Ele voltar. Mas Deus também me deu vocação empresarial, vocação docente. Eu atuo em outras áreas, sempre atuei. E eu entendo, quando a gente fala de finanças, os dilemas, os problemas, as dificuldades. O problema é que na maioria dos casos, na maioria das pessoas, nós gastamos a maior parte do nosso tempo preocupados em como garantir a nossa sobrevivência. E quando a gente consegue garantir a nossa sobrevivência, você não passa fome, você não mora na rua, a gente gasta a maior parte do nosso tempo tentando conquistar um pouquinho mais, para nós sermos um pouquinho mais felizes, para a gente curtir um pouquinho mais a vida. E isso também não é errado. O errado é quando eu faço isso, deixando Deus de lado. Olha, Deus, a minha relação com o Senhor é oração, é culto, é discipulado, é eu falar do Evangelho para outras pessoas. Agora que essa questão aqui financeira, deixa comigo aqui, eu me viro, o Senhor já me abençoou, já fiz uma faculdade, deixa comigo. E aí nós agimos, quando agimos assim, exatamente como aquele nosso vizinho, que não é crente, que não é discípulo de Jesus. A gente passa a entender que eu ter uma vida financeira bem-sucedida depende de 3 coisas: educação, estudo, inteligência, porque tem gente que estuda, mas não consegue ser inteligente. Não é só o diploma. Você tem que fazer o curso e aprender o que você está fazendo. Tá? Educação, inteligência e sorte. Nós começamos a pensar assim, Deus não está muito relacionado com isso. Às vezes a gente até associa Deus com essa sorte, a gente mistura. No que quem não é crente associa a sorte na vida, a gente associa a Deus nos abençoando, mas acha que é algo separado da nossa espiritualidade.
O problema, meus amados irmãos, e eu estou levantando problemas para depois a gente buscar as respostas, é que nós estamos numa selva comercial, uma selva empresarial, uma selva trabalhista. E nessa selva, especialmente num país com alguns traços culturais como o nosso, o que impera é a lei do mais esperto. E aí discípulos de Jesus se veem numa grande cilada, num grande problema. Porque quem é filho de Deus, ele tem que competir em pé, em condições de igualdade com aqueles que não são discípulos. Só que as leis, as condições são desiguais. Porque ao discípulo de Jesus é ordenado: você não pode ser desonesto. Só que às vezes ele está inserido num mercado que para sobreviver todo mundo tem que ser, ou quase tem que ser, desonesto. Nós estamos lutando uma guerra não com as mesmas armas. É como se o incrédulo viesse com bazucas e AR-15 e nós com estilingues e paus de pé. Isso me lembrou a história de um gigante e de um pequenininho de nome Davi no Antigo Testamento. Só para a gente entender um pouquinho esse contexto que nós estamos inseridos no Brasil, veja esse vídeo do Leandro Carnal. Nem tudo que o Leandro Carnal fala é sábio e inteligente, mas o que ele vai falar aqui é. Você tem falado muito, e você fala livremente, sempre de uma maneira provocativa, e sem fugir a nenhum assunto. Por exemplo, o seu vídeo falando sobre corrupção, no momento onde... O momento que eu vi esse vídeo, que viralizou, foi um momento que estava se falando muito sobre corrupção e só tinha um ponto de vista, que era... A maioria das pessoas pensava que o corrupto é uma coisa que acontece que está longe da gente e de que a gente tem que extirpar da sociedade, que o maior problema da sociedade é a corrupção do outro. E você trouxe um outro ponto de vista. É isso? Eu gostaria de dizer, porque o público adoraria, Lázaro, que nós somos todos profundamente honestos, somos aquilo que os advogados chamariam de probos, pessoas experimentadas na ética, e somos governados por ladrões. Essa é uma frase de Carlos Lacerda durante a crise de 54. Somos uma nação de trabalhadores honestos governados por ladrões. Isso é bom de dizer porque o público adora esse tipo de coisa. Ou seja, nós estamos isentos. O mundo lá em cima é que é o problemático. Eu insisto, eu tenho dito sistematicamente, não existe governo corrupto numa nação ética. E não existe nação corrupta com governo transparente e democrático. É sempre entre governo e nação há um jogo. Então, em nações onde o trânsito funciona, como na Suécia, em nações onde se pagam os impostos mais corretamente, em geral nessas nações, o governo é mais transparente. Então, eu acho que a corrupção é um mal social. É um mal coletivo e não apenas do governo. Como eu disse aquela primeira vez que você citou, eu seria muito feliz se todo o problema estivesse concentrado num partido. Pois bem, este partido não está mais no poder neste momento e as denúncias de corrupção continuam. Então vamos afastar o outro partido também. Você acha que isto nos conduziria ao paraíso? Ou que antes da existência deste partido e dessas pessoas, aqui era terra de gente experimentada na honestidade? Eu vejo corrupção no trânsito, eu vejo corrupção no dia a dia, e como professor faz 33 anos que eu recebo atestado médico falso de aluno que perdeu prova. Então, é o governo que está em jogo ou é um comportamento social do qual o governo também faz parte? E aí o Lázaro Ramos pergunta para ele, então você está defendendo o PT? Ele explica que não, ele está dando como exemplo que o problema não está num partido, o problema está engendrado dentro da nossa sociedade, enraizado na nossa sociedade. E nós vivemos nesse país. E aí surge a pergunta, será que, como diz aquele ditado famoso, antigo, quando eu estiver em Roma eu faço como os romanos? Ou será que eu tenho que deixar de lado? No Brasil, esse ditado é mais aquele Maria vai com as outras, né? Bebe,
entre no mesmo jogo. Se você não entrar no jogo, se você não entrar no esquema, você não vai sobreviver. Como nós, como discípulos, devemos agir? Será que nós temos que dançar conforme a música na área financeira de nossas vidas também? O ponto é que tudo isso é gerado por preocupações nossas. Por que nós queremos ter dinheiro? Porque nos preocupa, na verdade nos traz desespero, imaginar a nossa vida sem dinheiro. Não pela nota ou pelo cartão de plástico em si, mas pelo que ele proporciona. Com ele eu me alimento, com ele eu tenho lugar para dormir, com ele eu me visto, com ele eu tenho uma imagem perante as pessoas. Se eu perder isso, eu perco tudo. O que eu vou ser da vida? Aí, volta aquela imagem lá. Eu quero mostrar para vocês, não precisa ficar preocupado que vai ficar bem pequeno aí, mas eu vou mostrar maior daqui a pouco. Aqui nós temos a Bíblia Sagrada em Mateus 6. Em Mateus 6, 25, ele é muito famoso, que é o texto que fala que Jesus dizendo para a gente não se preocupar com as coisas. Percebam que as nossas Bíblias, elas trazem até uma divisão ali. Isso não está no texto original, no grego. Isso são subtítulos que nós criamos. E nesse caso aí, eu acho que é a NVI, colocou as preocupações da vida. E começa no verso 25. Aí eu estou fazendo a minha devocional durante a semana, eu abro a minha Bíblia, aí cai lá em Mateus 6, minha voz está indo embora. Aí eu vejo essa subdivisão. E eu começo a ler o texto normalmente numa subdivisão dessa. Porém, contudo, todavia, esse texto apresenta um verso anterior que é totalmente conectado com as preocupações da vida. Mostra grandão para a gente. Olha lá. Mateus 6, 24 diz assim. Cadê meu copo d'água? Está ali. Leiam aí para mim, por favor. A palavra de Jesus começa aqui. Ele tinha falado alguma coisa relacionada ali em cima, mas aqui Jesus começa um novo raciocínio. Eu fui tomar água ali, voltei aqui, eu já estava falando com vocês, mas quando eu voltei aqui eu comecei um novo raciocínio. Jesus faz isso aqui. E o assunto que Jesus começa a falar é muito claro, está em letra maiúscula, a última palavra aí. Dinheiro. Quando você lê esse verso e entende que Jesus está falando de dois senhores, comparando Deus e o dinheiro, você entende de outra forma os versos seguintes, que diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Aí a gente pensa assim, Jesus está maluco? Como que eu não vou me preocupar com a minha vida diária? Como que eu não vou me preocupar se eu vou ter o que comer, beber e vestir? Jesus está falando isso porque ele já falou antes, olha, existem dois senhores na sua vida e você precisa fazer uma escolha, ou Deus ou dinheiro. E Jesus está falando, se você escolher por Deus, não tem motivo para você se preocupar com essas coisas. E aí ele continua, a vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Uma pergunta retórica de Jesus. E aí ele vai dar exemplos. Esse sermão aqui de Jesus é perfeito. Ele faz afirmação, retórica e ilustração. Afirmação, retórica e ilustração. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros. Pois, olha a explicação. Por que os pássaros não fazem isso? Porque o seu Pai Celestial os alimenta. Jesus está querendo dizer, vocês se matam de trabalhar, os pássaros não fazem isso. E o Pai os alimenta.
vocês também, é o Pai quem alimenta vocês. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Pergunta retórica para a gente dizer, claro que para Deus nós somos mais valiosos. Ele nos criou a imagem e a semelhança dele. E o texto continua, qual de vocês, por mais preocupado ou ansioso, em outras versões bíblicas que esteja, pode acrescentar um côvado ou ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Aí ele vai dar o exemplo das flores. Observem como crescem os lírios do campo. E é o mesmo argumento dos pássaros. Não trabalham nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão, o homem mais rico de toda a história, em toda a sua glória se vestiu como eles. E, se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? É o mesmo raciocínio dos pássaros. Olha os lírios, eles não são lindos? Lembra Salomão com toda aquela riqueza, palácios, roupas? Salomão nunca foi tão belo quanto esses pássaros. E vocês não são mais valiosos que esses pássaros? Vocês estão percebendo, Jesus falando, vocês estão percebendo como a fé de vocês é pequena? Vocês depositam a fé de vocês no bolso de vocês, nas carteiras de vocês, quando, na verdade, a felicidade está à porta. É só você confiar e depositar a sua esperança em Deus, não no dinheiro, que você não vai viver mais preocupado. E ele continua. Portanto, olha a conclusão de Jesus. Portanto, ele está concluindo um raciocínio. Que raciocínio que ele está concluindo? O que ele começou lá em cima, no verso 24, falando sobre dinheiro. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Coisa que o dinheiro pode comprar. O que vamos beber? Coisa que o dinheiro pode comprar. O que vamos vestir? Também coisa que o dinheiro pode comprar. Por quê? Ele explica. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Essa frase é emblemática. Jesus está dizendo assim, Sônia, para de vender roupa. Não, estou brincando, Sônia, pode vender as roupas. Jesus está dizendo assim, para de se preocupar com essas coisas, porque você não é um ser humano comum. Você foi chamado por Deus, por graça, por misericórdia, e você foi chamado de filho de Deus. Se você é filho, Ele é o teu pai. Se Ele é o teu pai, Ele cuida de você. Você vai trabalhar, você vai ter renda. O teu pai vai te abençoar nessas coisas, inclusive ter uma loja de roupas. Mas entenda, quem te sustém é o teu pai. Essas preocupações, essas ansiedades, não faz sentido para quem é discípulo de Jesus. Jesus está dizendo isso. Isso só faz sentido para quem é pagão, adoradores de outros deuses, não o Deus eterno. Mas o seu Pai Celestial já sabe tudo o que vocês precisam. Aqui também tem um probleminha, porque eu posso achar que eu preciso de uma BMW M4 na minha garagem. Mas o meu pai mesmo, de carne e osso, o senhor Paulo, ele pode ter dinheiro para comprar uma BMW M4 para mim, mas ele pode achar que eu não devo ter uma BMW M4. E como é ele que pode me dar, eu vou ficar sem a BMW. O meu pai sempre sabe o que é melhor para a minha vida. Os nossos pais humanos são falhos, mas nós estamos falando do Pai Celestial que não é falho. E aí então Jesus diz, busquem, pois, em primeiro lugar. Porque alguém poderia perguntar assim, tá bom, já que a vida do discípulo é assim, o que eu tenho que fazer então? Jesus responde, aplicação. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, nós pregamos uma série inteira, a cruz do rei, que falou do reino de Deus. A sua justiça, poderia pregar só nessa frase aí, mas a sua justiça, só assim, um pensamento rápido para a nossa aplicação.
A justiça de Deus não tem corrupção, à luz do vídeo que a gente acabou de ver. Então, buscar a justiça, o reino de Deus. E aí o que vai acontecer? Todas essas coisas que você se preocupa, vai vir automaticamente na sua vida. Você não precisa se preocupar. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Meus amados irmãos, o que eu quero que vocês entendam à luz dessa reflexão sobre finanças, quando Jesus fala para nós não vivermos preocupados, não vivermos ansiosos, Ele está fazendo uma pergunta para mim, Marcelo. Ele está falando assim: Marcelo, por que você está ansioso? Por que você está preocupado se amanhã você vai ter comida ou não para sua família, bebida, roupa, contas a pagar? Por que você está preocupado com o seu sustento? Jesus está dizendo para mim que posso estar ansioso com essas coisas. Jesus está falando, você está adorando o Deus errado. Senhor, mas eu sou seu discípulo. Senhor, eu sou até pastor. Como assim, Senhor? Marcelo, mas você vive preocupado. Isso significa que você está adorando o Deus errado. Sabe quais são os dois assuntos que Jesus mais falou quando esteve conosco aqui? O primeiro foi a série que a gente terminou recentemente, o Reino de Deus. Jesus falava o tempo todo do Reino de Deus, do Reino de Deus. O segundo assunto que Jesus mais falou foi finanças, dinheiro. Se Jesus fosse um youtuber, você ia entrar lá no canal dele, ia ter assim vários vídeos falando do reino de Deus, vários vídeos falando de finanças. E alguns outros falando de outras coisas. Por quê? Mateus 6, 24, posiciona no 24, eu não sei se eu preparei esse slide do 24, preparei, né? Tá aí. Mateus 6, 24 usa a palavra servir, amar, dedicar. E aí você precisa entender também por que a NVI, eu estou misturando NVI e NVT hoje aqui, que o texto que eu achava melhor eu colocava, tá? Na NVI nós temos aí dinheiro com letra maiúscula. Por que o tradutor colocou dinheiro com letra maiúscula? Porque a palavra grega usada aí não era a palavra que significava dinheiro para o grego. É um pronome, ou melhor, é um substantivo próprio, é um nome, é um Deus. Na série a gente explorou bastante isso há 2 anos atrás. Hoje eu não vou explorar tanto. Mas a palavra que aparece aí é uma palavra aramaica, mamon. Mamon era uma entidade pagã. Ou seja, o próprio Jesus, ele personifica o dinheiro como um Deus e um Deus rival de Deus. O que teologicamente é inconcebível, porque Deus é soberano e está acima de qualquer outra coisa que você chame de Deus, seja demônio, seja pessoa, seja o próprio Satanás. Mas Jesus, para ilustrar o que o dinheiro faz conosco, ele fala, olha, o dinheiro não é só algo material que está no seu bolso. O dinheiro é algo que é tão sério na sua vida, que eu vou chamá-lo de mamon. Aquele Deus pagão. Mamon. E o argumento de Jesus é, Marcelo, desista dos seus planos. Você está preocupado com a sua vida porque você está adorando um Deus errado. Pare enquanto é tempo, porque é impossível servir a esses dois deuses. Jesus está dizendo. Ou você adora o Senhor, ou você adora ao dinheiro.
E aqui, meus amados irmãos, quando a gente prega sobre esse texto, é natural a gente pensar em riqueza. Ah, isso mesmo, pastor, essas pessoas que desejam ser ricas. A gente é sul-americano e tem essa visão meio deturpada da coisa. Não. Eu quero que você pense até no sustento básico. Tá? Os verbos são servir, amar, devotar ou dedicar. Por que esses verbos são usados? Porque esse dinheiro, essa entidade, exerce um poder sobre nós. Eu quero servi-lo, eu passo a amá-lo, eu quero me dedicar a ele, ou a Deus ou a Mamon. Não é só ter riqueza, é viver preocupado. Vou fazer algo perigoso aqui agora, mas eu vou fazer. Dar exemplos pessoais. Eu gosto de dar exemplo pessoal quando ele é negativo, não quando ele é positivo. Um exercício de você não servir a Mamon e servir ao Senhor é, por exemplo, o que está acontecendo na minha família essa semana, esse mês. Vocês ouviram o comunicado de domingo passado, e no comunicado eu fui bem claro. Deus falou que a nossa história aqui está acabando. E a pergunta imediata de qualquer pessoa é: joia, mas o senhor já tem um convite, o senhor já sabe? Não tenho a menor ideia de como vamos comprar arroz e feijão em janeiro. Mas como o senhor é louco de fazer uma coisa dessa? Está tudo bem lá na igreja, tudo bem no conselho. Eu falei, está tudo bem mesmo, mas como? E tua esposa está grávida e o teu bebê, o teu filho tem 3 anos só. Não é Mamon o meu Senhor. É Yahvé, o Deus dos deuses. É Ele quem me sustenta. Por isso eu posso sim tomar uma decisão sem ter perspectiva financeira nenhuma para a minha vida. Porque eu confio não na empresa que eu tenho de marketing. Eu confio não na côngrua pastoral que eu ganho. Eu confio em Deus. Mas nem sempre é assim. E muitas vezes bate a preocupação e até a ansiedade. É nesses momentos que eu tenho que lembrar dessas verdades bíblicas. Nós precisamos lembrar disso o tempo todo. Eu fiz um diagramazinho aí para você entender uma coisa. Então, Jesus está colocando o culto a Mamon e o culto ao Senhor. Pode abrir todo o diagrama. Isso. Se eu dedico a minha vida a Mamon, o tempo todo eu vou procurar o que fazer. Então, pegando esse exemplo que eu dei, eu estaria assim: nossa, mas agora eu já avisei a igreja, agora não tem mais, já avisei o presbitério, sábado, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer algo, ia ficar estressado, ia morrer. O tempo todo, o que eu tenho que fazer? Depende de mim. Quando nós cultuamos ao Senhor, a gente continua fazendo, a gente trabalha muito. A diferença é que a gente descansa, a gente espera. Se eu entender, eu coloquei Mamon ali, não dinheiro, porque se eu entender dinheiro apenas como algo material, matéria, a minha única preocupação com ele vai ser responder como que eu uso o meu dinheiro. E é assim que a maioria de nós pensa. Eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo, estou precisando comprar aquele tênis, vou comprar aquele tênis. Meu filho quer um Hot Wheels novo, eu vou comprar um Hot Wheels. Se sobrar alguma coisinha, eu como uma pizza no final do mês. Se não sobrar, eu também como e põe no cartão de crédito. Mas se nós encararmos o dinheiro como uma entidade, como a Bíblia nos apresenta, a minha preocupação não é só como eu gasto ele. A minha preocupação é como eu me relaciono com o dinheiro.
É isso que Jesus quer nos dizer. Dinheiro não é algo material assim que você gasta ou não gasta. O dinheiro, você tem um relacionamento com ele. E por que Jesus compara o dinheiro a um Deus? Por que um Deus? Vamos raciocinar junto. O que o dinheiro promete? O dinheiro promete proteção. Proteção / segurança. Eu penso assim, se eu tivesse muito dinheiro, proteção até física mesmo. Eu ia me fechar num condomínio, eu ia colocar umas câmeras, uns raios lasers assim. Se alguém entrasse, ia ser fulminado. A segurança financeira também, de acontecer, no sentido de proteção, né? Se eu tiver uma grande enfermidade, eu vou poder pagar pelos melhores recursos disponíveis no Brasil e no mundo para eu não morrer. Percebam como o dinheiro nos traz essa sensação. A ideia de poder, fama, sucesso. Porque se eu estacionar a minha BMW M4 prata na porta do Rancho da Costela e entregar a chave assim para o rapaz estacionar lá embaixo das árvores, é uma coisa. Mas se eu chegar com meu Fusquinha 69, bonitinho, todo limpinho, aqueles aros cromados, e entrego a chave, é outra coisa. Então, na minha ideia eu falo, eu preciso ter uma BMW M4. Porque ela vai me dar. Falando em BMW, eu saí com o Benjamin essa semana para levar ele no colégio, e eu passo aqui pela rua da Dona Laís. E ali na esquina tem uma agência ali, acho que de marketing, de publicidade, e tinha uma BMW M4, por isso que eu estou dando esse exemplo. E aí o Benjamin, uma branca, coupé. Aí o Benjamin apontou para a BMW e falou, papai, eu quero uma dessa. Por isso que ficou na minha memória. Aí eu falei para ele, não filho, é muito caro. É caro? Papai não tem dinheiro? Falei, não. Aí rodamos mais um pouco, acho que ele viu um Ford Ka branquinho. Aí ele falou, papai não tem dinheiro para comprar esse também? Eu falei, não, esse daí até que dá. A gente se esforça um pouquinho e consegue. O Benjamin tá uma figura. Mas eu quero que você entenda isso, gente. É por isso que o Evangelho é tão difícil de ser anunciado aos ricos. Porque, como diz o pastor Antônio Carlos, uma vez entrevistado lá no Rio de Janeiro, ele é da igreja da Barra da Tijuca, muitos ricos ali, ele fala, é difícil evangelizar os ricos, porque os ricos já têm o seu Deus. Eles adoram o dinheiro. E aí quando você apresenta um Deus que morreu por eles, pelos pecados deles, você falar que eles são pecadores, eles falam, eu não quero esse teu Deus, eu quero continuar com o meu Deus Mamon. E aí ele deu uma entrevista certa vez e falou isso. Nós somos uma sociedade consumista, nós não precisamos ser ricos para pecarmos nessa área e adorarmos o Deus errado. A sociedade consumista nos traz essa ideia. Eu diria que é pior do que o rico, porque a gente acaba fazendo besteira para adorar este Deus. Eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu compro mesmo assim. Aí vem as dívidas. Dívida tem um nome: adoração a Mamon, a não ser quando essa dívida é por causa de um problema justo, uma enfermidade ou uma empresa que quebrou, aí tudo bem. Mas dívida de cartão de crédito, porque você resolveu comprar a camisa nova da seleção porque chegou a Copa do Mundo e a camisa nova custa R$300, isso é adoração a Mamon. Também não vai comprar pirata, simplesmente não compre. Não pode, não compra. O problema, meus amados irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Já estou caminhando para a nossa parte final. O problema do dinheiro é que ele promete proteção, segurança, poder, fama, sucesso, liberdade, que eu nem falei. Se eu tivesse dinheiro ia ter liberdade, não ia ter patrão, não ia ter empresa, ia viajar o mundo. Ele promete isso tudo.
e ele cumpre. Ele cumpre. Eu adoraria andar na Bandeirantes com uma BMW M4. E não vem com essa história, pastor, se o senhor tivesse, o senhor ia ver que não vale os quase 400 mil que ela custa. E eu ia falar para você, é porque você nunca andou. O que Mamon promete, tudo, inclusive a felicidade, que dizem aí que dinheiro não traz felicidade, mentira, traz sim. Ele cumpre. O problema não é ele não cumprir. O problema é que porque ele é um Deus, ele vai reivindicar onipotência sobre a sua vida. Ele vai dizer, eu te dou o que você quer, todos os seus prazeres. Mas você está proibido de adorar outro Deus. Você só pode adorar a mim, o dinheiro, para o resto da sua vida. E aí, só para dar exemplos do que eu estou falando, está muito filosófico, né? Ele quer a supremacia sobre todas as outras coisas da minha vida. Por exemplo, a minha saúde. Porque eu preciso sempre adorar Mamon, eu preciso sempre trabalhar mais, eu acabo com a minha saúde. Eu deixo a minha família. Eu poderia optar por ganhar menos e estar com a minha esposa e com os meus filhos, mas eu opto por ganhar mais e encontrá-los 3 horas no sábado e 3 horas no domingo só, durante a semana. Ou um pouquinho mais. O Mamon reivindica, ele tira a sua família. Ele tira a sua saúde. Ele tira os seus amigos, porque você está trabalhando tanto. É tanta coisa que o amigo liga, o amigo manda o WhatsApp, o amigo quer comer um churrasco. Mas você não tem tempo, você está fechando negócios. Ele reivindica o seu Deus também. Você vai ter que trabalhar no domingo para você conquistar os teus sonhos. Se você não trabalhar no domingo, você não vai conseguir. Quarta-feira à noite, discipulado, nem pensar. Quarta-feira à noite você está fazendo a faculdade, porque você já trabalha 10 horas por dia, mas você tem que fazer a faculdade também, para que você ganhe mais no futuro. Você está investindo no seu futuro. Não, você está adorando Mamon, está acabando com a sua saúde, com a sua família, com o seu relacionamento com Deus. Mamon vai te dar o que você quer. Com aquela faculdade você vai ter um emprego melhor ou uma empresa e vai ganhar dinheiro. Só que você vai olhar para trás e você está distante de Deus, distante dos amigos. Teu pai e tua mãe morreram e você não pôde ir no velório. E a sua saúde já era. Então Deus está te avisando antes, Jesus está te avisando antes. Você não vai conseguir servir os dois. Faça uma escolha. E Mamon, ele é tão ardiloso, né? Satanás, usando dinheiro, que ele ainda nos induz à culpa. A culpa de você estar brincando com seu filho, sei lá, um dia de trabalho seu, aconteceu alguma coisa, você está brincando com seu filho, mas você tinha um monte de relatório para entregar, e ele fica assim na sua cabeça, os relatórios, você vai perder esse emprego, cuidado, Você fica culpado, e você quer sempre mais. Nós damos ao dinheiro um culto que só é devido a Deus, e por isso nós vivemos ansiosos. Preste atenção numa coisa, Deus, ou melhor, a Bíblia não vai te orientar sobre como você deve usar o seu dinheiro. Não vai. Vai falar, você pega o seu dinheiro, você faz o que você quiser do seu dinheiro. A Bíblia não te orienta como usar o seu dinheiro. A Bíblia te orienta, a preocupação de Deus na Bíblia em falar sobre finanças não é essa. Não é dizer, Marcelo, não compre um videogame, porque você já é adulto. Não, Deus não está preocupado com isso. Eu posso comprar um PlayStation 4. A preocupação de Deus é te orientar sobre como eu devo me relacionar com o dinheiro. Guardem isso.
Se algum pastor subir no púlpito e começar a pregar sobre como você deve usar o dinheiro, pode ter certeza que ele não está usando o texto bíblico. Ou se estiver usando, está usando fora do contexto. Agora, o meu relacionamento com o dinheiro é que deve ser a minha preocupação. Por isso, Jesus apresenta o dinheiro como algo pessoal, como um relacionamento, como uma escolha. Era essa a palavra que eu queria chegar. Uma escolha. E é por isso também, meus amados irmãos, que vocês precisam identificar, e eu também, que lado nós estamos. Está aí na tela. Que lado nós estamos. A Bíblia nos fala que Ele é a raiz de todos os males. A Bíblia nos fala que aquele que ama o dinheiro aborrece o Senhor. E talvez aí esteja mais de 90% das nossas preocupações. Ao invés de eu cultuar um, eu estou cultuando o outro. E quanto mais eu cultuo o outro, segundo Jesus, mais eu vou ficar preocupado. Deixa eu falar sobre um assunto final, fazendo conexão com o momento que teremos aqui no culto. Quem ama qualquer coisa, ama verdadeiramente, a pessoa muda os seus valores. Eu tinha alguns valores, alguns gostos pessoais, como marido da Gabi, quando era só eu e Gabi. Agora tem um Benjamin na história. Porque eu amo, alguns valores meus, alguns gostos pessoais mudaram. Quando você ama, você muda. Você, de alguma forma, você se harmoniza com o objeto do seu amor. Eu vou ter que ceder aqui, ceder ali, tá, isso faz parte, mas eu vou fazer não por obrigação, eu vou fazer por amor. A pessoa que ama alguém faz tudo para tornar esse alguém feliz, mesmo que tenha que pagar um alto preço. Não tenham dúvida que se eu tivesse 400 mil reais e o Benjamin tivesse em idade de dirigir e ele quisesse uma BMW M4 e eu tivesse condições de pagar por uma BMW M4 sem me endividar, sem bagunçar meu orçamento financeiro, seria um altíssimo custo, um altíssimo preço. Mas eu daria para ele, mas é o pai que ia usar. Tô brincando, eu daria mesmo. Por quê? Porque eu o amo. Quando nós amamos, nós nos sacrificamos. Fazemos um sacrifício. O discípulo de Jesus, que ama o dinheiro, ele vive permanentemente em conflito. Não tem como não estar em conflito. E talvez isso seja a causa de muitos problemas nossos. Deixa eu exemplificar isso para vocês com o dízimo. Minha pregação não é sobre dízimo, mas faz todo sentido eu falar dele em finanças. Eu vou usá-lo aqui para exemplificar. Por que o discípulo que ama o dinheiro vive em conflito? Quando Deus, por exemplo, pede a ele o dízimo é do quê? O dízimo é a 10ª parte da sua renda. Lá no Antigo Testamento não havia espécie monetária, como essa que eu mostrei para vocês há pouco. Então, eram as primícias. Então, eu tinha uma vaca, o melhor leite da minha vaca. Eu tinha uma ovelha, minha melhor ovelha. Nesse sentido, o meu melhor. Parte do meu melhor, mas tinha que ser do meu melhor. Tá? Quando Deus ele fala, olha, você precisa entregar à casa do Senhor o seu dízimo. A pessoa que ama o dinheiro, ela vai inventar 1000 desculpas. E no seu conceito, essas desculpas são justas. Mas, Senhor, como eu vou pagar isso? Se eu preciso pagar aquilo? Se eu estou endividado? Se isso, aquilo? Ou seja,
porque o seu amor ao dinheiro está acima de todas as exigências do Evangelho, ela vai pensar assim, será que eu tenho que dar o dízimo mesmo? E ela vai trazer aquele envelope assim, ou vai fazer a transferência para o banco. Com aquela dor no coração, e por isso que a gente sempre orienta, não faça assim. Faça quando for de coração. Agora, se isso está acontecendo na sua vida, na minha vida, a gente precisa entender quem nós estamos cultuando. Em quem nós depositamos as nossas esperanças. É interessante quando a gente identifica pessoas, e aqui eu não estou falando do Jardim América em específico não, tá? Muito pelo contrário até. Pessoas que servem a Deus, mas elas entendem que o serviço a Deus é a sua presença nos domingos. Mas durante a semana essa pessoa serve a outro senhor. Mamão. Jesus está falando para essas pessoas. Para essas pessoas. E eu, que sou pastor, posso me incluir também entre elas. Jesus está dizendo, o seu amor está direcionado a outra pessoa. Uma pergunta final, e a mais importante. Como mudar essa situação? Como mudar essa situação? Você só substitui um amor por um amor maior. Se você gosta de sorvete, você fala, sorvete é a melhor sobremesa do mundo. E um dia você come uma cheesecake. Você fala, opa, conheci algo melhor do que sorvete. Cheesecake é melhor que sorvete. Então, peraí, eu estou substituindo o meu amor por sorvete por um novo amor. Você não consegue deixar um amor sem você passar a amar outra coisa. Jesus está nos desafiando, se nós amamos Mamon, o dinheiro, a passarmos a amá-lo. Mas o que eu quero dizer para você é que o próprio Jesus em Mateus 11, 28, ele nos instrui, vai aparecer aí. Leiam comigo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Volta o slide só por causa dessa palavra descanso. Olha lá. Pode colocar o verso. Jesus está aqui, gente, falando para nós, falando, Marcelo, tudo bem, você pisou na bola, Mamon é ardiloso mesmo, a gente se envolve, essas BMWs são lindas e a gente fica tentado, mas olha, vem a mim, você está cansado, Marcelo, você está sobrecarregado, você não está aguentando mais, é porque você está adorando o Deus errado, vem a mim, porque só em mim, não é numa conta bancária gorda, que você vai ter descanso, você vai ter descanso em mim. E o salmista no Salmo 40, vou ler só os primeiros versos, diz, esperei com paciência pelo Senhor, paciência é importante, ele se voltou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Que mais que ele fez? Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Que mais? Ele me deu um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão a Deus e passarão a confiar no Senhor. 2 verbos eu quero chamar sua atenção. Espera em Deus. Esperei pelo Senhor e confia em Deus. Muitos confiarão quando virem essas coisas acontecendo. Permita Deus controlar a sua vida, não o dinheiro, e você verá essas coisas acontecendo na sua vida.